mas tudo bem. Vamos fazer o estudo, então, continuar o estudo do livro Sinal Verde. E hoje nós vamos falar, hoje é brava a coisa, é aquilo que a gente talvez faça sem saber, ver e ouvir. Você já leu já? Já. Então, ver e ouvir. Vamos ver o que esses ensinamentos nos mostra hoje. Só reforçando, né? É o livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então vamos lá. A visão e a audição devem ser educadas tanto quanto as palavras e as maneiras. Mais próximo? Pois não, senhor. Vamos lá. Então, o que ele quer dizer aqui com isso, né? Que nós temos que educar, da mesma forma que nós nos preparamos para falar, e falar, né? Saber falar, né? Porque é importante o que a gente fala. E uma palavra que você solta indevidamente não tem mais volta, tem? Ela vai e do jeito que bateu lá, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala também. Mas, e ouvir e ver é importante? Muito importante. Porque se não fosse tão importante, nós não tivéssemos dois ouvidos, né? Temos uma boca. Imagina se nós tivéssemos duas bocas. Aí a gente não ia aguentar nada, já pensou? Mas então Deus pensou direitinho. Eu de outro, né? E do outro fechado. Exatamente. Então, se nós temos dois ouvidos, é porque, né? E dois olhos, é porque é necessário para que a gente tenha maior cuidado em ver e ouvir. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Todo mundo entendeu? Você chega na casa de alguém e começa a reparar numa panela fora de lugar, A gente tem que tomar cuidado para não crescer nos nossos olhos nos defeitos dos outros. Principalmente quando a gente adentra a casa de quem quer que seja, para nós não ficarmos ali, né? Ó, que panela suja, olha aqui, né? Ó, que cortina desajeitada. Então a gente precisa ver e ficar, né? Agradecer pelo carinho da recepção e tomarmos cuidado de não ficarmos crescendo os olhos com outras coisas. Você vê como que é importante o olhar da gente, né? Ele denuncia rapidamente. Se você está ali, a pessoa olha nos teus olhos e você começa a bater o olho em alguma coisa ali que não seja, a pessoa já sabe. Então, ó, temos que saber olhar, hein, gente? Tomar muito cuidado com isso. Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa quieto. Não, é que nós homens temos um defeito muito grande, então tem que tomar cuidado com isso. Mas depois um dia você vai saber o que é. Depois o tio te conta, tá? Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Eu acho que é assim, né? É complicado. Quando a comunicação é importante. Quando alguém está se comunicando, não importa se esteja ali falando gramaticalmente correto ou não. O importante é nós entendermos o que aquela pessoa está querendo transmitir. E às vezes a gente, né, ainda mais quando nós aprendemos a gramática, quando nós aprendemos a falar corretamente, quando a gente começa a ter vamos dizer assim, uma afinidade melhor para falar, a gente também aprende a ouvir e ouve muitas coisas erradas. Gramaticalmente, eu estou dizendo aqui, não é assim, as questões morais e individual de cada um.
E a gente não pode ficar corrigindo, né, essa pessoa logo de cara, ou numa oportunidade ou outra, quando às vezes a gente esteja ali sozinhos, num ambiente que não seja neutro, né? Eu acho que a gente pode, olha, você falou alguma coisa, né? Não é assim, é de outro jeito. Mas a gente tem que conhecer a pessoa, porque senão você acaba ofendendo também. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? De não ficar reprimindo ninguém, né? Repreendendo ou corrigindo alguém, ainda mais quando a gente está, né, numa conversa com várias pessoas. Veja com bondade e ouça com lógica. Veja com bondade e ouça com lógica. Tá certo? Porque é o que nós estamos falando, né? Nós temos que... É muita coisa, né, Norivaldo, que a gente às vezes tem que aprender. Mas nada além daquilo que nós precisamos. É que a gente comete muitos erros inconsciente. A gente acaba no dia a dia de nós, a gente exagera em algumas coisas, né? E aí quando aí vem um chato como eu aqui, com esse livrinho aqui, falar dos bons modos. Mas eu acho que se a gente não tiver coragem de se expor dessa forma, ninguém aprende. E eu não estou falando diretamente para ninguém, nós estamos falando aqui para todos. Então é importante que a gente acolha, às vezes, esses ensinamentos de educação. Porque isso, para nós, é importante. A nossa postura, o nosso olhar aqui que ele está colocando, o pensar que ele falou, né? E ouça com lógica. Às vezes a gente está errando, está ouvindo algo que não seja legal, não é o momento, às vezes, de entrar numa discussão. Ouça com lógica para entender o lugar que você se encontra, para não entrar, às vezes, numa briga e outras coisas mais. Ainda mais hoje, né? Que temos muitas coisas que estão aí ocorrendo, estão nos separando uns dos outros, né? Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, e tisnar-nos o pensamento. Atisnar-nos o pensamento. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, atisnar-nos os pensamentos. Os olhos maliciosos é quando a gente olha com um olhar malicioso e a gente, em pensamento, naquilo aquilo que se apresenta à nossa frente, o seu pensamento vai embora e até pode já ali fazer uma leitura totalmente indevida da pessoa da qual você está conversando, olhando ou num grupo, né? Nós somos craques para isso, não somos? Nosso pensamento, ainda bem que nós não conseguimos expor os nossos pensamentos, porque se fosse nós estaríamos complicados. Porque o nosso pensamento, ele é danado. É o que a gente viu, a gente transmite para o nosso pensamento e muitas vezes o que a gente faz, joga fora. Então, temos que tomar cuidado com isso. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Porque a gente muitas vezes está ali no meio de uma pessoa, num grupo de amigos, e um fala uma anedota, outro fala outra, não sei o quê. E muitas coisas que se falam também, às vezes, não é do nosso agrado. Você, né? Então, é o que ele diz aqui, ó, registrando anedotas inconvenientes, momentos inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, às vezes as fofocas. Não é só, às vezes, você está chegando perto do grupo, está um grupo lá e estão falando mal de outrem lá. Nós fazemos isso? Não, obviamente não, né? A gente não fala mal de ninguém, com certeza. Então a gente tem que ter o suficiente coragem de acomodar dentro do nosso silêncio. Eu não vou falar nada. Eu não falo mal de ninguém.
Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Entenderam? Eu vou repetir. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Olha, eu vou falar uma coisa para você, mas você não fica brava comigo. Né? Olha, a sua vizinha lá está falando mal de você para todo mundo. Não é mais ou menos uma forma de confidência negativa. Muitas vezes a gente acaba pensando que vai fazer o fofoqueiro, né? Pensando que vai, meu amigo, não, ele precisa saber daquilo. Às vezes você pode até levar uma briga muito mais ferrenha pelo ato que você comete, ou pensando que ia fazer a melhor forma ali de avisar o seu amigo. É algo para nós pensarmos um pouco, né? Porque muitas vezes a gente está ali num ambiente que está, talvez ali, um amigo ou outro, você joga uma informação para o seu amigo e aquilo muitas vezes bate, né, como se fosse um veneno para os ouvidos dele. Aí a pessoa ouve, nossa, depois que eu sair daqui eu vou pegar aquele lá de outra forma. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Saber, né, às vezes, falar ou o que transmitir para alguém. Nós podemos transmitir muitas coisas boas, mas também nós somos provedores também de muitas coisas ruins que não sejam muito boas, né? Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Né? É que o nosso computador, né, a gente tem aquele muito rápido, né? Alguém fala uma coisa, você já castiga em cima. Então, vamos deixar o nosso computador lá absorver, entender, olhar e depois a gente joga o que precisa. É exercício, né? Eu sei que todos nós, eu inclusive nesse meio, tem que aprender muito ainda, tanto encarnado como desencarnado, né? O aprendizado não para, né? Outro dia eu vi isso que eu falo aqui, né? Eu estava vendo, me mandaram um vídeo, né? Onde falava, não, o pessoal pensa que quando vai morrer, né? Já vai morrer que Deus, né? Vai ficar do lado de Deus, vai descansar agora. Pelejou muito, sofreu muito, agora vai descansar, né? E eu vi exatamente o que eu falo aqui, então eu estou mais ou menos, a gente está mais ou menos alinhado, né? Que a vida após a morte não significa descanso, muito pelo contrário, é muito trabalho. E quando nós desencarnamos, logo em seguida, nós carregamos tudo aquilo que a gente agiu aqui na Terra. É uma transmissão imediata, né? E aí, quando a gente está passando ali bem longe lá do umbral, bem distante ali, né? Bem distante mesmo, né? A gente só passa de lado, não vai entrar no umbral ali, porque não é legal. Mas do ladinho ali, a gente tem que tomar, né? E começar a raciocinar rápido para que a gente não fique lá, não se aprisione lá. Então, isso que nós estamos fazendo, assim, sem, né, não querendo falar, não, o Espiritismo é algo importante, a doutrina é importante. Nós estamos fazendo o quê? Nos preparando, através das nossas atitudes, através dos ensinamentos de Jesus, através do Evangelho, através dos que chegam aqui nas palestras, falam muita coisa para nós. Em algum momento nós estamos registrando isso tudo dentro da nossa consciência. Estamos fazendo isso, né? A gente não aprende, não vai na escola, nós não aprendemos ali muitas coisas e aquilo não ficou guardado conosco já desde quando a gente iniciou o beabá. Está lá, está registrado. É a mesma coisa conosco quando nós desencarnamos.
fica tudo registrado, e ali é que a gente vai começar a fazer, ponderar o que é certo e o que é errado, né? É lá que nós vamos entender melhor o que nós aqui fizemos. E às vezes são momentos tão simples nas nossas vidas, como esses, de educação, postura, né? Porque o sinal verde, ele nada mais é do que um ensinamento para que a gente tenha modos de nos comportarmos em família, em sociedade, em todos os lugares. Então é importante que a gente consiga, né, absorver tudo isso, porque nós vamos aprender aqui, aplicar aqui e continuar atuando na espiritualidade. E um bom descanso para todos, porque vamos precisar. Então vamos lá, pessoal. A gente encerrou essa primeira parte. Então, desejar para quem está chegando agora uma boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa Recomeço. Hoje, segunda-feira, dia 22? Sim. 22 de julho. E é uma data, é uma segunda-feira onde os trabalhos desta casa, eles se destinam além da palestra, tem o tratamento médico espiritual, a equipe do Dr. Max, que está atuando conosco, e que fazemos aí os nossos tratamentos, né, todas as segundas-feiras. E que a gente possa, né, desde aqui, desses momentos que aqui estamos, onde a gente vai ouvir, estão ouvindo a mim, depois vão ouvir o Norival, já é um grande caminho andado, percorrido para aquilo que a gente veio buscar. É importantíssimo, né? Esse momento da palestra, esse momento de nós estarmos aprendendo a ouvir. É muito importante isso. E eu queria, antes de nós iniciarmos, deixar aqui alguns recados. A questão da yoga, foi assim rapidinho. Eu achei que nós já conseguimos, já estamos quase ali com 20 pessoas já inscritas na yoga, que será agora, já começa na próxima quinta-feira, a partir das 14 horas até as 15h30. Essa é a primeira turma. E a segunda turma é das 15h30 às 15 horas. Desculpa, das 15 às 17h30. Me perdoem. E acho que só tem mais 2 vagas, se já não foi completada lá, tá? Então, a gente vai fazer tem uma taxa especial simbólica que a gente vai pedir de R$10, tá? É simbólico, que é para manutenção, enfim, da casa e outras coisas mais. A nossa professora é a Lídia, é uma professora que tem aí bastante conhecimento, anos que já faz yoga, e eu tenho certeza que é uma prática muito assim, né, que ajuda muito no desenvolvimento, que ajuda muito na nossa questão emocional, no equilíbrio emocional, tanto mental como físico, né? Mas estamos aí, agora, quinta-feira, agora, iniciam-se as aulas. Quem tiver a oportunidade, né, que venham, e boa aula para vocês. Já arrumamos o salão, vai ser aqui no salão de cima, já está tudo em ordem para vocês fazerem as aulas, tá bom? Eu sempre gosto de agradecer pela ajuda que a gente tem na doação dos alimentos não perecíveis, onde nós aí cuidamos, ou todo mês nós abastecemos 30 famílias, né, carentes, e até hoje nós conseguimos atender sem, né, às vezes falta uma coisa ou outra, mas a cesta continua pesadinha e cada um leva ali aquilo que está precisando. E isso é uma forma de amor, de caridade. E a gente tem que sempre colocar em tudo aquilo que nós fazemos na caridade, doar com amor. Porque é importante. Inclusive vou falar sobre isso na próxima quarta-feira. Eu vou fazer a palestra e vou falar sobre a prece. E a gente, tudo aquilo que a gente faz com carinho, né? Uma moeda que você dá para alguém, não dê com desprezo. 1 quilo de arroz, que seja, uma latinha que qualquer que seja o alimento, coloque amor, para que quem vai receber aquilo possa se alimentar, né? É energia.
a gente coloca energia, se põe uma energia negativa em algum objeto, ela vai transmitir energia negativa. Se você põe uma energia positiva no alimento, a pessoa que vai receber também estará recebendo com bastante energia boa, tá certo? Então, muito obrigado. E falando um pouquinho só do Evangelho no lar, da necessidade que nós temos de sempre estarmos, né, nos reunindo em família, ou uma ou duas pessoas, não importa, no mesmo dia, no mesmo horário. O roteiro do Evangelho no lar encontra-se lá na secretaria. Quem não tem ainda o hábito, quem não conhece o procedimento, ali você vai ter todo a forma, né? É bem fácil. É uma vez por semana, no dia e no horário, tem que ser todos no mesmo horário. Por quê? Quando a gente estende uma bandeira branca espiritual na nossa casa, lá estará sempre um mentor que vai nos auxiliar, vai nos ajudar a manter o equilíbrio no lar. E a gente sabe que as interferências negativas, elas ocorrem dentro de casa e de fora de casa para dentro. E nós, através do Evangelho no lar, nós conseguimos higienizar o nosso lar adequadamente, para que essas influências não tomem conta do nosso ambiente, que é sagrado, o nosso lar, tá certo? Muito bem. O meu amigo pediu uns 10 minutos a mais, porque ele vai ter uns 35, 40 minutos, tá, Norival? Então, nós já vamos iniciar, tá, com o trabalho desta noite. Então, vamos lá, pessoal, fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo físico, descruzando as pernas, os braços, para que nós possamos estar receptivos a este momento que é oportuno para cada um de nós. E que a gente, nesse instante, possa estar ali do lado desses irmãos de luz que aqui já estão desde os primeiros momentos desta segunda-feira, preparando esta casa para nos receber, cada um. E este momento é oportuno e individual, onde nós podemos, em mente, conversar com cada um deles, para que as nossas súplicas, as nossas necessidades sejam levadas até o Pai. E que possamos pedir pela saúde, pelo bem-estar, por fortalecimento pessoal, por um bom emprego, por um bom trabalho, para que eu vá bem nos meus estudos, enfim, aquilo que mais me seja necessário, eu posso, nesse instante, em espírito, pedir. E esta corrente que aqui formamos, também nós podemos transmitir e dividir com aqueles que não puderam estar presentes a esta reunião, aqueles que estão nos ouvindo ali na internet, que também possam receber esta corrente de luz e de amor, onde aqui vibramos pela melhora de todos, aonde quer que estejam, nos hospitais, nas creches, nos asilos, nas ruas, não importa, que a gente possa elevar o nosso pensamento a todos e ao nosso querido planeta Terra, que ele, né, esse planeta tão querido que nos recebeu nos primórdios da nossa chegada aqui na Terra, para que nós possamos evoluir em espírito através do nosso corpo físico. E dessa forma, a gente eleva o nosso pensamento até Jesus, para que a gente possa fazer a oração que ele nos ensinou. E eu vou pedir para o meu assistente aqui, o Felipe, que faça a oração para todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que assim seja.
E vamos lá. Vamos para a nossa palestra. E eu desejo a todos que, ao retornarem, retornem melhores do que aqui chegarem. E dividam um abraço, muitas vezes, com aqueles que estão na nossa casa, né? Dá um abraço gostoso, transmite as energias que nós aqui conseguimos. Uma boa noite a todos, muita paz e até a próxima oportunidade. Oi? Seu nome? A idade. Depois eu te faço um crachazinho para você também, tá? Então, você faz o encerramento depois? Obrigado. Uma boa noite. Minhas irmãs, meus irmãos, jovens, uma boa noite. Boa noite. É sempre uma alegria a gente poder estar junto e conversar um pouquinho sobre o Evangelho, né? Hoje a gente vai ter um tema bastante interessante, que é a cura espiritual. Nós vamos falar sobre esse assunto, vamos discutir aí alguns conceitos, né? E vamos ver se a gente consegue, depois disso, entender um pouquinho melhor como esse trabalho de cura vai funcionar em nós, né? Esse é o livro referência que a gente está usando, né? Então, se vocês depois quiserem dar uma olhadinha, é só pegar esse livro aí e dar uma olhada nessa parte aí, né? E a gente tem lá uma orientação. Mas vamos começar? Esse aqui é um conceito que Kardec passou para nós, né? Daí, quem somos nós? Nós somos espíritos imortais criados por Deus. Então nós temos que ter sempre isso na nossa consciência, no todo momento que a gente estiver aqui fazendo, pensando, né, alguma coisa. Vamos lembrar, a gente é um espírito imortal, né? O que é então que nós vemos? Quando a gente olha assim, a gente vê um ao outro, né? Isso que a gente está vendo é aqui, é o corpo físico, é a parte material que nós estamos usando para ter experiências, né? Para ir aprendendo, tá? Mas existe uma diferença de frequência vibratória entre o espírito e o corpo físico. E aí então Kardec deu essa explicação para nós. A gente tem o perispírito, que exatamente vai fazer a ligação entre o espírito que somos com o corpo que estamos utilizando nessa vida, tá? É interessante porque aos 7 anos de idade, né, a gente tem uma completa ligação dessas células que estão no corpo perispiritual com o corpo físico. E a partir daí, então, a comunicação nossa com o corpo que estamos utilizando é o tempo todo, tá? E a gente se comunica com esse corpo de que forma? Através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, tá? Então a gente tem que sempre ter isso em mente. Nós somos espíritos imortais, estamos agora num corpo físico, tá? Esse corpo físico ele vai com o tempo sofrendo desgastes e nós vamos ter que abandonar esse corpo para continuar essa jornada, né? A gente vai deixar esse corpo, vai ficar um tempo no plano espiritual, depois volta a encarnar de novo e começar essa trajetória, que o objetivo disso é nos tornar seres melhores, não? Aqui, olha, nós temos algumas informações que são bastante interessantes, tá? Vamos ver com calma, né? Essa daí, ela está nos domínios da mediunidade, tá? Então temos lá, a vida corpórea é uma síntese das irradiações da alma. Isso quer dizer o quê? Que essa vida que a gente está tendo na matéria, ela é uma irradiação daquilo que vem do espírito, tá? Nós estamos determinando o que acontece conosco aqui no plano físico, né?
e dão a órgãos em harmonia sem o pensamento equilibrado. O pensamento, ele é um atributo do espírito, tá? É o espírito quem pensa. Então, se o espírito não tiver pensamentos equilibrados, o que vai acontecer? Os nossos órgãos físicos, esses órgãos com que a gente está se manifestando, né? Eles vão estar equilibrados. E aí a gente vai ter uma saúde tranquila, não é? Temos também essa informação de Emmanuel, e esse você encontra no Vinha de Luz. Ele diz assim, ó, por que adoecemos? E ele mesmo responde, tá? O número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. Isso quer dizer que doenças físicas, né, que têm origem nesse corpo que a gente está usando, elas são diminutas, ou seja, são quase nenhuma. Então seriam muito poucas essas doenças, né, que têm origem na matéria, tá? A maioria das moléstias precede do espírito, das profundezas do ser. Ou seja, todos esses desequilíbrios que a gente tem e que são manifestados na forma de uma doença, elas vêm do espírito, são desequilíbrios do espírito. E nós vamos ter então aí Joana de Ângeles. Essa também é bastante interessante. A Joana, ela nos ajuda muito nessa parte, ela dá informações muito importantes nos seus livros. Ela tem uma série psicológica e essa série é bom, seria legal a gente ler, sabe? Ela vai dar orientações muito importantes para a gente ir aprendendo a controlar esses nossos pensamentos e as nossas ações. Aí ela fala então, o amor dinamiza os potenciais do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam enzimas saudáveis que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o emocional e o psíquico. Isso quer dizer o quê? Né? Que através do nosso pensamento, nossa mente, porque a mente é do espírito, o cérebro é do corpo físico. Então, através disso, a gente consegue interferir na parte física, produzindo substâncias que vão trazer para a gente um bem-estar, para a gente uma maior qualidade de saúde, uma menor possibilidade de doenças. O que acontece aqui no nosso cérebro, né? A gente tem o quê? A gente tem os neurônios, né? E eles ficam próximos para transmitir as informações através de cargas elétricas, tá? E existe um ponto onde é um vácuo, né? E nesse vácuo você vai ter substâncias. E esses neurônios vão produzir essas substâncias para continuar essa transmissão elétrica. Então, dependendo da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, a gente vai estar produzindo substâncias que podem ser nocivas, né, a essa finalidade. Olha que legal, né? Aqui a gente vai ter também algumas definições, tá? A primeira delas, né? É uma forma que a gente precisa aprender a utilizar na nossa vida, tá? É a assertividade. Sempre que a gente estiver se manifestando, né, conversando com as outras pessoas, colocando a nossa forma de ver as coisas, né, de ver os fatos, o nosso pensamento, procurar pôr dessa forma, né? É expressar sempre de uma forma educada, harmônica e respeitosa, tá? Não é assim que a gente gosta que os outros nos tratem? Então, vamos tratar dessa mesma forma, mas vamos colocar aquilo que estamos pensando, né? Desse jeito.
e aceitar também quando colocam esses pensamentos para nós, né? E aí a gente tem mais algumas qualidades, né, que a gente tem bastante, né? E essas outras aí, a gente precisa começar a aprender a identificar e a ir corrigindo isso, tá? Aí a gente pode ter uma definição delas para ficar mais fácil da gente identificar, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o que andaram fazendo com o cérebro, né? De algumas décadas para cá, houveram muitas pesquisas. E essas pesquisas foram trazendo uma série de informações, né? E essas substâncias que a Joana de Ângeles fala são os chamados neuropeptídeos, né? E também tem os neurotransmissores, que é exatamente o que faz aquela transmissão elétrica nesse momento onde você tem um neurônio, o outro neurônio, e a informação vai de um para o outro, e aí se espalha célula a célula do nosso corpo, né? Então esses neurônios são esses neuropeptídeos, eles vão estar sendo produzidos aí, e são moléculas que desempenham esse papel crucial na nossa vida, tá? Eles podem tanto nos fazer o bem quanto nos trazer problemas. Os neuropeptídeos também têm essa mesma função e também são produzidos aí, né? Agora, fica meio complicado para a gente saber o que é neurotransmissor, o que é neuropeptídeo e todas essas definições. É só para a gente ter uma ideia disso, tá? Não é para a gente ficar indo a fundo nisso. Mas, para ficar mais fácil de entender o que isso faz, vamos dar alguns exemplos, né? Então, você pega, por exemplo, desses transmissores, você tem aí a dopamina, tem a serotonina, a epinefrina, a norepinefrina, a endorfina, a melatonina, que é o hormônio do sono, né? A adrenalina e cortisol, e tem mais alguns, tá? Esses são os que a gente conhece mais, né? Tá? Então dá para ter uma ideia, através dessas substâncias, né? Perceber o quanto isso afeta a nós, no nosso dia a dia, na parte da expressão física, tá? Por que que isso vai acontecendo, né? Nós temos no nosso corpo físico aproximadamente 36 trilhões de células, né? A gente viu naquele outro slide que o perispírito ele se liga ao corpo físico célula a célula. Então nós temos essa ligação, tá? Perispírito e corpo físico, né? André Luiz chama até as células como sendo animaluscos, ou seja, eles são como se fosse um animalzinho, um cãozinho, né, que a gente tem em casa, tá? E eles estão aí todos sedentos para obedecer às nossas ordens. Eles só estão aguardando a gente dar ordem para eles fazerem, tá? A gente deu a ordem, eles executam. Então, como é que a gente faz para dar ordem para essas células, para esses animaizinhos, né? A gente tem na célula um grupo de, como se fossem assim, aqueles caninhos de suco agrupados, né? Em um quadrado de 9 por 9, tá? Isso fica na célula, e isso é que vai fazer a comunicação do espírito com a célula, tá? Então, quando a gente, por exemplo, vai dar uma ordem para essa célula, né? A gente vai ter o pensamento, e através desse pensamento a gente pode ter uma emoção, um sentimento, né? Ter uma ação, e isso a gente está passando essa informação para a célula, né? A gente tem também na célula um outro equipamentozinho da célula, né? Que é chamado de mitocôndria. E ele vai ser responsável pela respiração celular e pela geração de energia. Então hoje a gente já sabe que quem determina, né, o tempo de vida de uma célula é exatamente a mitocôndria, tá? Então nós estamos conversando o tempo todo com as nossas células e interferindo aí nessa forma. A gente pode aumentar ou diminuir o tempo de vida dessa célula.
a gente pode dar comandos indevidos ou muito atrapalhados, né? E a célula não entende o que está acontecendo, e aí então a gente vai ter problemas, tá? É interessante isso, né? Então, de onde vêm as nossas doenças que são manifestadas no corpo físico? Vem exatamente desequilíbrio do nós, que somos espíritos, tá? E será que então esses sentimentos que a gente tem e essas informações que a gente passa, elas conseguem matar as células? Será que sim, né? Vamos para ficar mais fácil entender isso com um exemplo, né? Sempre um exemplo facilita mais a vida da gente, né? Vocês já ouviram falar de ódio? Então, ódio é um sentimento. Se for raiva, a raiva já não é um sentimento, tá? Por exemplo, se você tiver com raiva, você toma um diazepam aí, te apaga aí 1 hora, 2 horas, você acorda sem raiva, né? Mas quando você tem ódio, você pode tomar um diazepam, você vai acordar e continua com ódio, tá? Isso quer dizer que se você tiver ódio e você desencarnar, você vai para o plano espiritual cheio de ódio, tá? E o que isso vai fazer, então, na nossa célula? Ele vai começar a dar informações, né? Não é a gente que passa informação para a célula? A gente não está com ódio? A gente começa a dar uma informação desequilibrada para a célula, né? E quando a gente faz isso, a gente vai estar alterando o código genético da célula. Isso quer dizer o quê? Toda célula, ela tem um tempo de vida e se multiplica, né? Então, toda vez que a gente altera esse código genético da célula, ela se multiplica de uma forma indevida. Então, ela vai com defeito. Ela pode começar a crescer rápido demais, se multiplicar rápido demais, e assim por diante. É o que se chama aí, que acaba acontecendo, de você ter um câncer, tá? Mas, essas feridas, né, que a gente tem no corpo, né, que são chamadas de chagas, elas servem exatamente para isso, para você vir trazendo esses problemas que nós temos como espírito e explorando eles através do corpo físico. Agora, não significa, né, que todas as pessoas que passam pelo câncer têm ódio, tá? Mas com certeza, quem carrega ódio vai passar pelo câncer. Então seria interessante que a gente comece já, né, a trabalhar os nossos pensamentos de uma forma a começar a ficar mais equilibrado, né, a começar a superar esses sentimentos que não são tão legais para nós, né? É difícil? Eu diria que não é muito fácil, né? Vamos fazer uma experiência para tentar entender um pouquinho mais como é que a gente pode fazer isso? Aí todo mundo tem que ajudar nisso, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fechar o olho, né? E aí eu vou falar para vocês, ó. Pensem em um gatinho. Tá? Todo mundo pensou no gatinho? Sim, né? Não é difícil fazer isso. Aí agora a gente fecha o olho de novo e eu vou pedir para que faça mais uma coisa, né? Não pensem em um gatinho. Alguém consegue não pensar em um gatinho? Não dá, né? É o que acontece com a gente. Quando nós carregamos ódio, quando nós carregamos mágoa, e a gente reprime isso, né? Porque a gente fala, não, eu não posso sentir ódio, eu não vou sentir ódio. A gente está fazendo exatamente isso. A gente está dando uma ordem negativa para o nosso cérebro, ele não entende a ordem negativa, tá? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que começar a tentar substituir. Se em vez de eu falar para você, não pense em um gatinho, eu falar para você, pense em um cachorrinho, tá? Você não vai pensar no gatinho. É isso que a gente tem que fazer, começar a substituir, em vez de eu ficar carregando esse ódio, repetindo isso o tempo todo, porque o meu cérebro ele não tem a noção do tempo.
Toda vez que eu tiver esse sentimento novamente, né? O que vai acontecer? Eu vou sofrer as mesmas emoções, vou estar distribuindo as mesmas substâncias dos meus neurônios e vou estar judiando aí das minhas células e caminhando, né? Para ter problemas físicos. Tá bom? Então agora vamos começar a ver se a gente descobre uma receita para não pensar no gatinho. O primeiro deles, né? É a gente começar a amar a si mesmo. O que significa isso, então? A gente passar a nos respeitar como filhos de Deus que somos, né? Começar a buscar o progresso, pensar em fazer melhores escolhas, né? Você percebe? Nós somos assim. A gente tem um monte de espinhos e tem também flores maravilhosas. Então a gente precisa começar a perceber isso. Nós temos essas duas qualidades, né? Vamos começar a enxergar, entender que esses espinhos, eles estão aí, mas eles vão ser superados e vão aparecer mais flores, né? Nós somos filhos de Deus e temos toda essa trajetória aí para ir caminhando e transformando, né, uma quantidade maior de espinhos em menor quantidade de espinhos e ter mais flores, né? A gente precisa aprender um pouquinho mais, né, que no lar precisa haver sempre mais companheirismo, mais respeito, ter um sentimento de acolhimento entre aqueles que se amam, sabe? O lar tem que ser o lugar que a gente vai depois de um dia todo que ou trabalhou, ou teve atividades, né? E vai lá para se refazer, vai encontrar pessoas que a gente ama, né? E vai estar se refazendo de toda essa luta diária. Tem que ser bom, tem que ser gostoso a gente voltar para o lar. Isso depende de nós. Como nós estamos agindo quando vamos e chegamos em nossos lares? Estamos agindo dessa forma? Estamos agindo com respeito, estamos dando acolhimento, estamos sendo companheiros, né? É fato que toda vez que a gente quer receber alguma coisa, a gente precisa dar também, né? Se você dá, você recebe. É muito interessante, né? E toda vez que eu começar a praticar mais isso no lar, eu vou começar a me encher mais com isso. E vou poder começar a colocar isso em outros ambientes também. No trabalho, então, né? Quantas vezes a gente reclama do trabalho, mas no trabalho a gente vai encontrar uma fonte de renovação. O trabalho é uma bênção para nós. É uma forma da gente estar sempre evoluindo. Nós vamos melhorar sempre que tivermos contato com outras pessoas, com outros encarnados, né, em sociedades. E uma forma legal disso é no trabalho, né? E exatamente, manter no trabalho exatamente essa relação. Uma relação de respeito, uma relação de não querer puxar o tapete dos outros, né? Afinal, você sabe, se você puxa o tapete de alguém, um dia você está em cima do tapete do outro também, né? Então aquilo que a gente dá é o que a gente tem para receber. Se a gente começar a agir dessa forma, estar onde a gente está trabalhando com alegria, né? Isso vai ajudar muito esses pensamentos que a gente carrega todo dia e que acabam dando informações incorretas para as células, né? Você imagina, você está no trabalho falando e sorrindo com pessoas que você não gosta. O que você está falando para a sua célula? Esse amar incondicionalmente. Não é fácil, né? Para nós, nesse estágio que nós estamos de espíritos imperfeitos, não é fácil não. Mas, olha aí. Você fala, não, ama como Jesus. Pô, peraí, aí é um pouquinho mais complicado, né? Mas nós temos o exemplo de Chico. O Chico já está mais perto de nós, né? Então dá para a gente fazer? Tá, ué. E as pessoas são diferentes, só isso. Cada um tem a sua forma de pensar, né?
Cada um é de um jeito. Vamos começar a amar a todos, né? Querer o bem de todos, mesmo daqueles que pensam diferente de nós. Tá? Uma forma que dá para a gente começar a exercitar isso, né? Ver se a gente está aprendendo, você pode, por exemplo, à noite, né, antes de dormir, você faz lá os seus pedidos para o seu benfeitor, né, para que ele possa te acompanhar, estar em lugares benfazejos, né? Aproveita também e faz uma oração aí para esse político que você não gosta, né? Vai aprendendo. Aí aos pouquinhos a gente vai aprendendo que não é só não desejar o mal, é começar a amar as outras pessoas também. Isso vai inundando a gente, né? E você sabe, né? Quanto mais amor você der, mais amor você recebe. E isso é um negócio que não acaba, tá? Porque você dá mais, recebe mais e ainda fica com mais. Amor aos animais, isso é importante também, eles são nossos irmãos menores, né? Como é gostoso, você chega na sua casa, meio cansado, a hora que você chegar, se você tem lá o seu cachorrinho, o seu gato, o seu bichinho, né? Você vai ver que ele vem te receber sempre com alegria, né? Porque a gente não tratava também com essa mesma alegria, né? Vamos colocar isso no nosso coração também. Toda vez que a gente faz isso, a gente está colocando alegria em nós e começando a mudar essas informações que a gente está passando para a nossa célula, né? Começa a dar informações mais equilibradas. O amar as plantas também, é muito gostoso você ver as plantas, você vê, é uma criação divina, embora ela possa ter espinhos, mas tem flores, tem perfume. Vamos aprender a amar isso, botar flores, né? Botar plantas nas nossas casas, chegar, olha, lembra, vê que aquilo também é uma criatura de Deus. Aqui também é legal a gente começar a ter um amor um pouquinho maior pela natureza, mas não é esse tipo de amor que se faz muita propaganda por aí, né? Não. É você perceber que a natureza é uma criatura divina. Foi criada por Deus, né? Você já percebeu que às vezes você está meio tenso, meio estressado, aí você tira o sapato, tira a meia e começa a andar descalço no gramado, mesmo na areia, que você vai relaxando, vai passando esse estresse? Quando você não tem essa possibilidade, você tem uma árvore perto, você vai e abraça essa árvore, você não percebe que esse estresse vai se desfazendo? Então, vamos começar a perceber mais a natureza aí perto de nós e vamos nos relacionar com ela. Ela vai nos ajudar também a perceber que Deus está em toda parte. E quando a gente vê Ele em toda parte, a gente vê Ele em nós também. Isso é muito importante, perdoar os desafetos. Então, isso é algo que a gente tem que fazer o tempo todo, sabe? Tem uma evocação que Jesus fez, ele deu uma frase para nós, ó: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Toda vez que você começar a aprender a fazer isso, né? A perdoar seu desafeto, não esquecer do que aconteceu, isso não vai. A gente não esquece, tá? A gente ressignifica. Nós já aprendemos muito do Evangelho, não aprendemos? E coisas que aconteceram e que nos magoaram foram mais para trás, né? Então vamos pegar esses fatos, trazer para hoje, com esse novo olhar que a gente tem, e entender esses fatos e ressignificar, tá? Isso é fantástico. Esse peso que você vai deixar de carregar é significativamente enorme na sua vida. Você vai perceber, ela vai ficar muito mais leve. Vocês podem ter certeza absoluta disso. É possível, tá? Basta que a gente comece
a aplicar tudo isso que nós aprendemos, né, no Evangelho, começar a aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, pegar esses conceitos e aplicar no outro. Perceber se não é o orgulho que nos está levando para uma situação tão complicada dessa, de ficar carregando mágoa, raiva, ódio, tudo isso, o tempo todo. E esse saquinho de ódio assim, tão pesado, você bota nas costas assim, com o tempo isso vai ficando muito pesado para carregar. Faz isso. Se livra desse saquinho. Olha, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Né? Aproveita enquanto a gente ainda está aqui e vamos colocar isso em prática. Também devemos nos aceitar como somos, né? Isso vai fazer com que a gente possa dar um melhor sentido à nossa vida, né? E quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor vai ser para nós. A gente começa a se enxergar com mais tranquilidade, com mais clareza e dando menos informação desequilibrada para nossas células, né? Também é importante a gente começar a se livrar da opinião dos outros, né? Quantas vezes a gente fica pensando, puxa, mas o que será que vão pensar, o que será que vai falar? Não vão dizer que a minha roupa não está legal, ou que alguma coisa desse tipo, né? Não, olha, isso é um problema. A gente está com uma autoestima complicadinha. Vamos melhorar a nossa autoestima e lembrar de uma coisa importante. A gente tem uma série de convicções. O Evangelho nos dá isso, né? Então, não vamos flexibilizar essas convicções em momento algum. Vamos nos manter nessa linha, tá? E aí você vai ver que vai dar certo. A gente vai começar a não se preocupar mais tanto com essas informações aí dos outros, né? Afinal, o bem é o bem em qualquer lugar. Não importa se os outros queiram ou não, mas o bem é sempre o bem. Também, olha, viver com simplicidade é muito importante para nós, né? E a gente tem um exemplo fantástico, né? E o que significa, então, viver dessa forma é adequar as nossas necessidades físicas àquilo que nos é necessário, né? Vocês sabem que Chico mesmo falava que aquele que é o mais rico é aquele que precisa de menos coisas. Então a gente precisa começar a dosar isso, né? O que nós precisamos de material na nossa vida e começar a dar um olhar mais focado na parte espiritual. Ter sonhos, né? Ter sonhos é tão bom, é tão importante, mas não aqueles devaneios, né? Vamos sonhar com a nossa melhora, como a gente pode ir caminhando nessa jornada, e a gente vai ver que esses sonhos que a gente vai tendo é como se fossem assim degraus, né? Que a gente vai subindo nesse nosso caminho evolutivo, né? Desejar o bem aos outros, né? Isso é a gente começar a cultivar empatia, tá? É muito importante isso, né? A gente vai conseguir evitar que o outro sofra? Não. Mas esse sentimento de empatia vai ajudar a que a gente possa fazer algo pelo próximo e a gente perceber que a nossa situação, às vezes, nos parece tão complicada, né? Mas na hora que a gente olha do lado, tem mais gente aqui precisando de ajuda e numa condição mais difícil que a nossa. E começar, então, a trabalhar nessa direção, né? Ser otimista, né? É isso, né? É você saber que existem dificuldades. Não vai deixar de ter dificuldade porque a gente é otimista, não. Não é ser aquele otimismo tipo aí, poliana, né? Não, seja real. Dentro daquilo que você já conhece da doutrina. Você sabe,
Você tem no momento aqui uma tempestade, mas se você subir acima das nuvens, você vai perceber que você tem lá o sol. Então sempre é assim. A gente precisa ter otimismo nisso. A gente sabe que vai ter momentos difíceis, mas o sol está brilhando aí. A gente vai chegar nele, sim. Praticar a gratidão, então, é muito importante para nós, né? Praticar em todo local. A gente pode começar onde é mais fácil, nos nossos lares, e aí vai expandindo. Vai na padaria, no mercado, onde você trabalha, em todo canto. Pratique essa gratidão, sabe? Você começa, às vezes, de uma forma que você se sente meio mecânico fazendo isso, né? Mas é uma forma que a gente tem que começar a fazer. Aí você vai perceber o quanto é bom, porque toda vez que você usar da gratidão, ela volta. Vamos usar da gratidão para com você também. Isso vai nos deixando cada vez mais com uma quantidade maior de gratidão para oferecer e vai continuar recebendo, né? Começar a transformar os problemas em oportunidades, né? Os problemas não são formas que Deus criou para nos punir. A punição não existe. O que existe é o aprendizado. Então a gente precisa começar a pegar essas situações que consideramos problemas, resolvê-las de uma forma que elas possam nos trazer algum aprendizado. Tá? Importante também é cuidar das amizades, né? A amizade é um dos pilares do Espiritismo. Conectando-nos a outros e proporcionando aprendizado e apoio mútuo, a amizade verdadeira é baseada na compreensão e respeito mútuo. Essa convivência é essencial para que a gente vá melhorando a nossa felicidade, né? E aí a gente vai conseguindo fazer o quê? Começar a ser mais fraterno. E a gente fazendo isso dentro do nosso círculo de amizade, a gente vai conseguir ir fazendo com que isso cresça, vai expandindo. Isso só vai trazer benefício para nós. Sorrir. Sorrir sempre faz muito bem, sabe? Mas é um sorriso de quem tem a fé na vida futura, né? A gente já tem esse conhecimento. A gente já pode sorrir dessa forma, né? Não é um sorriso meio amalucado aí por nada, não, sabe? E quando a gente sorri dessa forma, né? Que a gente já sabe que a vida futura vai ser melhor, o que a gente está fazendo? A gente vai liberar endorfinas no nosso sistema imunológico. Então a gente vai melhorar o nosso sistema imunológico, nós vamos diminuir o estresse, vamos melhorar nosso fluxo sanguíneo, vamos diminuir o nosso medo e vamos diminuir a nossa ansiedade, né? Olha quanta coisa boa faz quando a gente sorri. Então não tem por que a gente ficar de cara amarrada, de cara feia, né? Vamos colocar isso na nossa vida. Vamos cientes de que a vida futura sempre vai ser melhor. Essa aqui também é muito importante, sabe? Às vezes a gente carrega isso por muito tempo, né? É não se prender ao passado, sabe? O passado deve ser nosso orientador, para que a gente não repita os mesmos erros, tá? E aí a gente vai olhar para frente. Olha, quando você tem um carro, né? O retrovisor é pequenininho e o para-brisa é grandão. Então o passado, ele serve para isso, mas a gente está vendo em frente, tá? A gente está em frente, tem tudo isso para olhar. Não vamos deixar que o nosso passado tome conta do nosso futuro, sabe? E a gente só consegue fazer isso quando? No presente. É agora. Se você quer plantar coisas melhores para o seu futuro, tem que fazer isso agora. É o único tempo que nós temos, é o agora. E finalmente, né? Buscar Jesus.
sabe, sempre ter uma orientação nessa nossa jornada, considerando sempre o Evangelho de Jesus, sabe? Ele é o nosso modelo e guia. O que é um guia? É aquele que nos dirige no aspecto moral. E o que é um modelo, né? O modelo, nessa situação, é que nem quando você pega e vai fazer lá aqueles ovos de chocolate, né? Você vai ter lá uma casquinha assim, você põe o chocolate. Esse é o modelo. É isso que nós temos que estar fazendo. Ele nos falou do caminho, né? Qual é o caminho que a gente deve seguir? E ele nos mostrou. Então é isso que a gente tem que fazer. Tem que usar essas informações e ter como guia e modelo, dentro daquilo que está nas nossas possibilidades, né? Cada um de nós é um espírito, tem uma individualidade, tem uma vivência, tem um conhecimento e está num estágio diferente. Mas a gente precisa ir colocando isso em prática na nossa vida, para que não tenhamos tantos problemas físicos, tá bom? Aí, se vocês quiserem pegar mais informações, eu deixei a relação de alguns livros aí que a gente usou para ter esse bate-papo, né? Tá? Então, se querem aprofundar um pouquinho mais, são esses aí, tá? Aí vocês podem pegar com o pessoal daqui, porque isso eles vão ficar com eles, tá bom? E eu agradeço o carinho de vocês por terem vindo aqui ouvir, né? E permitir que a gente possa, através dessa conversa, ficar um pouquinho melhor nessa jornada, um pouquinho melhor do que aquele momento em que a gente chegou, tá bom? Então, agradecidos que somos por sermos permitidos estar aqui hoje, né? Vamos agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a Jesus por estar presente aqui conosco. Ele mesmo nos disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, aí Ele estaria. Agradecer aos benfeitores da casa, aos nossos benfeitores e a todos aqueles que de alguma forma permitiram que esse momento pudesse acontecer. Vamos agradecer a Mãe Maria por todo o amor que dedica a cada um de nós. Vamos pedir que ela nos cubra com seu manto, com esse manto de amor, e nos proteja no retorno aos nossos lares. Vamos rogar de possa interceder junto a Deus, nosso Pai, que possa dar uma estrela guia a todo viajor, dar-nos mais forças no momento de nossa dificuldade e um pouquinho mais de luz nos momentos de nossas decisões. Que assim esteja. Ficha branca 1, 2, 3, 4 e 5. Aí fica aí, só quem quiser pegar a relação deles.